Olá a todos, meu nome é Lidiane Salvatierra e juntamente com a aluna Jainara Nunes, nós desenvolvemos o trabalho Percepção de Alunos do Ensino Fundamental do Colégio Estadual Professora Silvandira Souza Lima, do município de Araguaína, Tocantins, sobre animais peçonhentos e venenosos. Iniciando então pela conceituação entre esses dois tipos de animais, os animais peçonhentos são todos aqueles que são capazes de produzir uma substância tóxica, no caso o veneno, e também que possuem um aparelho inoculador específico, como dentes ou ferrões, por exemplo. Aqui a gente tem como exemplo algumas serpentes, aranhas, escorpiões e abelhas como animais peçonhentos. Já os animais venenosos, eles também vão possuir a presença de substância tóxica, porém eles não possuem nenhum órgão capaz de inocular o veneno, como é o caso das rãs, sapos, peixes e lagartos. Nesses casos, a intoxicação ocorre via contato direto. Então, quando uma pessoa, por exemplo, toca em uma rã venenosa. Aqui no Brasil, a gente tem uma relação muito importante, principalmente relacionado ao número de casos que a gente tem de acidentes com esses animais, tá? Então, sabendo da ocorrência desses animais com potencial tóxico no Brasil, aliado ao aumento considerável de acidentes com animais peçonhentos e venenosos em ambientes urbanos por causa da própria ação do homem, o desconhecimento ou interpretação equívoca sobre os aspectos biológicos e ecológicos e a presença também de mitos e lendas revelam que essa temática ela precisa ser abordada de forma mais aprofundada nas escolas. Assim, o objetivo do nosso trabalho foi investigar as atitudes pessoais e os conhecimentos gerais dos estudantes de ensino fundamental do Colégio Estadual Professora Silvandira Souza Lima sobre animais peçonhentos e venenosos. E como objetivos específicos, a gente tinha o registro da interpretação conceitual e ilustrativa dos estudantes sobre esses animais e a busca por identificação dos principais mitos, origens de aversão e vários conhecimentos gerais sobre essa temática. O nosso trabalho, então, foi do tipo quali-quantitativo, com a participação de 78 alunos de 3 turmas do 7º ano. O instrumento de coleta utilizado foi um questionário semi-estruturado com questões abertas e fechadas. Nós utilizamos 8 perguntas ao todo, que abordavam diversos aspectos com relação às atitudes pessoais, ao conhecimento geral, importância e biologia desses animais. As respostas foram discutidas, agrupadas e analisadas através da sistematização de dados propostos pelo método de análise de conteúdos de Bardan. E, quando necessário, nós utilizamos especificamente a técnica de análise categorial. A primeira pergunta do nosso questionário indagava se existia alguma diferença entre animal peçonhento e venenoso. 73% dos alunos indicaram que sim, que eles acreditavam que existia uma diferença, 18 afirmaram que não e 9 não responderam. Em seguida, a gente indagou, de forma geral, se eles conheciam quais seriam esses animais peçonhentos ou venenosos. Ao todo, foram citados 12 animais diferentes, com 152 menções ao todo. Os 3 animais mais citados foram as cobras, os escorpiões e as aranhas. Esse resultado ele já é esperado, visto que são os animais mais presentes no cotidiano, especificamente são os grupos de animais que, com o aumento de queimados, desmatamento e também em certas épocas do ano, são esses animais que a gente encontra com mais proximidade no nosso domicílio e no nosso dia a dia. E a pergunta 3, ela buscava realmente o conceito entre esses dois tipos de animais. Então, foi questionado o que era um animal peçonhento e o que era um animal venenoso. Todas as perguntas oferecidas pelos alunos puderam ser categorizadas em temáticas de conceitos gerais. Então, nós identificamos 4 conceitos gerais de categorias. O conceito geral, que os animais venenosos são aqueles que possuem veneno. Animais peçonhentos são aqueles que não possuem veneno, animais peçonhentos são aqueles que têm ferrão e animais peçonhentos são aqueles que possuem peçonha. Observando então essas categorias, a gente consegue identificar que as conceituações são redundantes, ou seja, animal venenoso tem veneno, né? Não existe então um aprofundamento
com relação a esses conceitos. Isso fica claro para a gente que esses alunos eles apresentam um desconhecimento ou uma dúvida com relação à classificação e conceituação correta, revelando para a gente, então, um déficit de conhecimento que precisa ser trabalhado em ambiente escolar. Foi solicitado que cada aluno indicasse especificamente 2 tipos de animais peçonhentos e 2 tipos de animais venenosos. E como resultado a gente tem essa tabela. Essa tabela ela mostra pra gente que o mesmo animal acabou sendo classificado em categorias diferentes. Então aqui a gente tem as cobras classificadas como animais peçonhentos e também como venenosos, aranhas também da mesma forma e escorpião também. Lembrando que cobras, aranhas e escorpiões são sempre peçonhentos. Ao todo, 17 animais diferentes foram descritos como peçonhentos, sendo que apenas 11 foram corretamente elencados e 12 animais venenosos foram citados, sendo que apenas 3 estavam corretos dentro da sua categorização. Tá? Isso reforça para a gente, então, que os alunos eles até têm uma ideia geral sobre o tema. Né? Animais peçonhentos e venenosos eles acabam sendo próximos entre si, mas esses alunos não apresentam conceitos bem estabelecidos e conceitos científicos bem compreendidos e desenvolvidos para serem capazes de fazer essa diferenciação de forma mais correta. A quinta pergunta questionava o que pode acontecer, né, caso uma pessoa seja ferida por um desses animais. A maioria dos alunos, 41%, disse que o indivíduo pode vir a óbito, 14% falaram que a vítima pode acabar ficando doente, 15% indicaram que essa pessoa deve ser imediatamente levada ao hospital e 14% que esse indivíduo ele vai precisar de tratamento com soro. Em seguida, foi perguntado se os alunos já tinham presenciado algum tipo de acidente. E dos 78 alunos que responderam, 30, ou seja, 38%, informaram que já haviam presenciado uma situação onde alguém tinha sofrido algum tipo de acidente com um desses 2 tipos de animais. Esse é um número considerado alto e é um número que reflete o que acontece aqui na nossa região de Araguaína. Existem muitos casos aqui por causa dessa proximidade que a gente tem com esses animais da nossa região. A penúltima pergunta questionava qual seria o animal mais perigoso, o peçonhento ou o venenoso. A maioria dos alunos indicou que os animais venenosos eles são mais perigosos do que os peçonhentos. E a nível de definição científica, a gente não faz essa distinção. Então, a gente não considera o venenoso mais perigoso que o peçonhento, mas o objetivo dessa pergunta era entender se os alunos faziam algum tipo de distinção hierárquica com relação ao nível de periculosidade. E a gente observou que sim. E essa ideia de que o animal venenoso ele é mais perigoso do que o peçonhento, está ligado ao termo em si, né? Porque o termo venenoso ele é mais utilizado no nosso dia a dia do que o termo peçonhento, que muitas pessoas não têm, inclusive, a compreensão do significado. E a última pergunta, queria saber qual era a reação dos alunos ao presenciar um desses animais, o que eles fariam. E a resposta com o maior número de citações foi a indicação de que ele mataria o animal, né? Dessa forma, os dados apresentados por aqui indicam algumas ações didáticas que podem ser realizadas no âmbito escolar, fazendo então uma abordagem mais aprofundada com relação a temas atuais, tanto de degradação ambiental, biodiversidade, preservação e conservação do meio ambiente, e inclusive abordar primeiros socorros. Concluindo, então, a gente confirmou um déficit com relação ao conceito dessa temática de animais peçonhentos e venenosos. A gente compreende que os alunos eles conseguem fazer um agrupamento importante dos principais grupos de animais, porém os conceitos não estão bem estabelecidos e a gente identificou algumas atitudes de aversão e medo, principalmente na forma da identificação da ação de matar o animal em caso de encontro. Então, a gente conclui e entende que a escola ela apresenta um importante papel na realização de ações didáticas para tratar a temática apresentada neste trabalho. Obrigada!